Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, graça e paz, eu sou o apóstolo Miguel Ângelo, muito bom dia. Este é o programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vivo, uma igreja que ama você, uma igreja que ama a Deus acima de todas as coisas, uma igreja que tem um projeto de levar Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os corações. Eu estou aqui cumprindo uma palavra, a grande comissão de Jesus Cristo. Hoje é terça-feira e nós precisamos de voltar a falar de um assunto muito importante. Eu quero falar-lhe sobre raiz de amargura, ou então remorsos, que é de uma similaridade total. Eu, como pastor evangélico, como um anjo na vida de tantas pessoas, tenho me deparado ao longo da jornada do meu ministério, já tenho 38 anos de pastor e 42 anos de pregador, eu tenho me deparado com situações que eu não gosto muito, mas fazem parte da minha chamada de Deus, que é cuidar de pessoas que estão à beira da promoção, à beira de desligarem-se desta vida, à beira da morte. Eu quero lhe dizer que grande parte das pessoas que eu tenho tido a oportunidade de consolá-las até se desligarem, até partirem, até descansarem no Senhor, grande parte confessou, às vezes alguns até balbuciando, já com as suas forças exauridas, que sentiam um grande arrependimento, um grande remorso, uma grande amargura, não pelas coisas que fizeram, mas pelas coisas que deixaram de fazer. Quantas pessoas no limite, naquele borderline da vida para a morte, dizem: se eu puder sair daqui, quando eu sair daqui, eu vou estar mais com a minha família, eu vou estar mais com os netos, eu vou andar mais sem chinelo, eu vou comer sorvete, eu vou ver o sol nascer, eu vou caminhar na praia, eu vou beber água de coco, eu vou ligar para as pessoas, eu vou me divertir um pouco mais. Então, o grande remorso, a grande amargura, o grande arrependimento de maior parte das pessoas é partir deixando de fazer coisas. E claro que eu, ao me envolver com estes sentimentos das pessoas, eu me apercebo que há pessoas que durante a sua vida deixaram de fazer coisas, deixaram de viver, deixaram de ser felizes, porque permitiram duas situações na sua vida. Primeiro, se afastaram da graça de Deus. O Senhor Jesus Cristo, na sua intensa obra de reconciliação do homem com Deus, ele proclamou verdades, e as verdades dele, que culminaram numa cruz, que na sua morte, na sua ressurreição, nos trouxeram o resultado da sua vida, morte, sacrifício e ressurreição, que se chama a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus. Fora desta graça, fora da proposta de Jesus para a vida dos eleitos, aqueles que em amor foram predestinados, em primeiro lugar, a vida se torna
faltosa. E quando a vida não é preenchida com valores espirituais, com os valores bíblicos, com os preceitos cristãos, então a pessoa, muitas vezes, se deixa dominar por uma raiz de amargura, por uma raiz venenosa, e diz que isto contamina a muita gente. Vamos ver isso na Bíblia. Olha que interessante. Paulo disse assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então Paulo está falando aqui, daquele primeiro item, viver de forma faltosa porque se afastou da graça. Então, fora da graça, a religião, a lei. Você sabe, a lei é um véu, a lei é um veneno, a lei é um ministério de condenação e de morte. Então, às vezes as pessoas querem viver religião, fazendo sacrifícios, jejuns, vigílias, indo para os montes, não dormindo, não comendo, passando horas em cima de caroço de milho para sofrerem muito, pensando que com isso estão agradando a Deus. Mas, meus amados, Deus não se agrada com sacrifício porque Ele se fez sacrifício. Deus não se agrada de atitudes de condenação e de morte, de maldição, porque Ele se fez maldição em nosso lugar. Que Deus se agrade, e é isso que Ele espera de mim e de você, são atitudes de fé. Então, Paulo disse, olha, atenção, não seja faltoso, não se afaste da graça. Não pense você que a graça tem substituto, que eu posso substituir a graça pelo veneno da lei. Ontem eu toquei nesse assunto. Paulo, quando escreve aos Gálatas, a uma igreja, ele diz, olha, vocês corriam tão bem, porque vocês deixaram de correr. Você não vê que um pouco de fermento, um pouco de lei, um pouco de religião, um pouco de veneno, fermenta a massa toda, leveda a massa toda? E é isso que Paulo está dizendo. Se você permitir se afastar da graça, você vai permitir raiz de amargura que vai brotando, vai perturbando a vida. Então, a vida de uma pessoa que está afastada da graça ou não está dentro da graça de Deus, é uma vida amarga. A própria lei acaba por suscitar a ira. A pessoa não tem norte, a pessoa não tem rumo, a pessoa não tem prazer de viver. Então ele disse, olha, não haja em você raiz de amargura, que quando brota, ela perturba e muitos são contaminados. Então nós estamos vendo hoje, nestes dias tão difíceis que a humanidade está vivendo, muita gente perturbada literalmente, amargurada, está vendo o tempo passar, o tempo está passando, os anos estão passando, não conquistaram nada, não conseguiram ter uma família feliz, não conseguiram restaurar valores, e isso tudo é a falta de graça, a falta da manifestação do Espírito de Deus, a falta de uma comunhão íntima com Jesus, de um submetimento de vida, um reconhecimento. Jesus Cristo, Tu és Senhor, Tu és absoluto, eu não posso viver sem a Tua presença, eu preciso desta intimidade contigo, eu preciso de ver o Teu agir na minha vida. Então, onde não há graça, há o quê? Há remorso, há amargura, isto começa a brotar, a pessoa começa a se vitimizar, aquela esposa que se deixa amargurar por situações, por falta de perdão, porque não teve compreensão, e às tantas isso brota para os filhos, brota para o marido, brota para o vizinho, a família toda fica amargurada. Isto é vida? Viver amargurado, angustiado, cheio de remorsos por coisas que você não fez, deveria ter feito, isso é dramático. Então, Paulo está advertindo a igreja, está advertindo o povo de Deus, olha, não seja faltoso.
Não se afaste da graça. Não permita a religião, a lei, essas regras humanas, que eu disse e tenho dito aqui inúmeras vezes, com muito respeito, que o próprio Papa da Igreja Católica, o Papa Francisco, tem se insurgido contra a própria estrutura da Igreja. Estrutura da Igreja, ele disse, é vaidade. Tem Alzheimer de Deus, não conhecem a situação do necessitado, do angustiado, do aflito. As pessoas vivem uma faustosidade quando a igreja tem que ser aquela estalagem que o bom samaritano, quando caminhava e viu uma pessoa ferida, diz que o religioso passou, a pessoa ligada à tradição judaica passou, não quis nem saber, até que chegou o bom samaritano, passou óleo nas feridas, botou em cima do cavalo, levou para a estalagem, disse, olha só, cuida desta pessoa, se esta pessoa der alguma despesa, eu trago, eu pago. Esta é a obra do Espírito Santo. A humanidade está ferida. Vivemos hoje conflitos tremendos, há guerras em muitos países, há sinais de guerras em outros. Nação contra nação, povo contra povo, família contra família. Filhos contra pais, pais contra filhos. Todos os dias os jornais eletrônicos estão cheios de desgraças, meus amados. Então, fora de Deus, a vida é amarga. Fora de viver estas verdades do reino, fora deste contexto espiritual bíblico, a vida é uma raiz de amargura. É venenosa, traz angústia, traz dor. Então eu estou aqui hoje em nome do Senhor Jesus Cristo, tão certo como Ele vive. Deus não quer que você viva amargurado, cheio de remorsos. Isso está brotando na tua vida, está contaminando a tua família se tornou, cada vez que a família toda se reúne, se tornou um negócio chato, sempre triste, só contando desgraça. Isto é a raiz de amargura. Pastor, então como é que nós podemos reverter isso tudo? Vivendo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele conquistou na cruz do Calvário tudo o que eu preciso para a minha vida. O perdão, a santidade, a justificação. Me trouxe a reconciliação. Me fez entender com olhos iluminados qual é a herança, qual é a esperança dos santos. Passei a entender a soberania de Deus, a minha predestinação, a minha missão nesta terra. Na realidade, a graça de Deus é como, desculpa a expressão, um pacote que Deus outorga, que Deus entrega, que é onde não há mais condenação, onde não há mais acusação, não há mesmo condenação. O espírito da morte é substituído pelo espírito da vida. Onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Então eu entendi a graça de Deus em 1986. Eu era um pastor, uma vida muito amarga, porque a lei promove isso. A vida de um pastor ou de uma ovelha sem Jesus, sem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma vida amarga. E às vezes nas minhas tertúlias com Deus, nos meus tempos com Deus, de oração, de intimidade, dizia, Senhor, mas cristianismo é isto? A tua morte, a tua ressurreição, a tua paixão. Estamos aí nos aproximando. No próximo domingo será o domingo de Páscoa. Então, mas a tua morte, a tua ressurreição, isto foi apenas para o Mel Gibson fazer um filme e ganhar 500 milhões de dólares? Ou isto tem que trazer realmente fundamentos de vida? Jesus disse, se eu conhecesse a verdade me libertaria. E me libertaria, acima de tudo, desse jugo venenoso da religião, da lei de Moisés. Então, quando eu entendi isto, eu passei a viver a graça. Os meus olhos foram iluminados. Eu deixei de ser um homem frustrado e amargo. Eu passei a ser um homem
extremamente realizado e feliz por viver as verdades de Deus. Então, quando Pedro e Judas, os dois erraram, os dois pecaram. Pedro negou Jesus Cristo. Quando o galo cantou 3 vezes, aquela empregada disse, não, este aí andava com ele. Ele disse, eu não conheço. E Judas o trocou por 30 moedas. Judas tentou corrigir, jogou as moedas no templo, mas Pedro, diferente de Judas, fez com que aquele remorso o levasse a um arrependimento de vida, a uma mudança de vida. Portanto, arrependimento é uma mudança de vida, reconciliação é uma mudança de vida. Pedro se desviou do erro. Pedro voltou-se para Deus, ao passo que Judas não. Judas correu e se enforcou. Ele não soube lidar, ele não soube sair da amargura, da tristeza, do arrependimento. Aliás, Paulo explica também isto em Coríntios. Em 2 Coríntios 7, 10, ele diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Veja, Pedro se entristeceu, mas essa tristeza foi para arrependimento para a salvação. Depois já acabou o pesar dele. Mas Judas não. Tinha uma tristeza do mundo que provocou a morte. Ele foi e se enforcou. Então, Pedro se arrepende, se reconcilia. Ele percebeu que a graça de Deus vencia na sua vida, venceu na sua vida. Pedro voltou a pescar, mas Jesus foi ter com ele. E ele teve uma conversa muito séria naquela praia com o apóstolo São Pedro. Jesus, olhos nos olhos, disse, Pedro, Petros, a palavra original grega, Petros, Pedro, você não precisa de viver preso. Você não precisa de viver amargurado. Você não precisa de se torturar pela culpa que você está sentindo por ter me negado. Você não precisa de viver a palavra, o resultado dos seus erros eternamente. Você não é um escravo. Então Jesus disse a Pedro, Pedro, pela sua atitude de me ouvir, de entender, eu quero dizer que eu tenho um grande plano para você, Pedro. Você não vai continuar sendo um pescador de peixes na praia. Você passou por esses dramas todos, você me negou, você sentiu culpa, se amargurou, se angustiou, teve remorso, mas você sabe que eu tenho solução para tudo isso. Então, o plano para você é assim, larga as redes que eu vou fazer de você um pescador de almas. Pastoreia as minhas ovelhas. A graça tem o poder de resgatar a pessoa arrependida, a pessoa que se reconcilia com Deus. Ela pode ter vivido o mais profundo abismo da vida. Quantas vezes as pessoas chegam ao nosso ministério com dramas existenciais profundos? Sabe, aquele espírito que vitimiza a pessoa olha para ela, se sente vítima, ela se culpa, ela se amargura, ela sente remorsos, ela vai tentar no fumo, na droga, na bebida, na prostituição, ela vai tentar alguma alternativa, mas ela sabe que o único que a pode libertar é o Senhor Jesus Cristo. A mim e em mim Ele fez uma obra tremenda, o lavar regenerador do Espírito Santo. Deus não dá um jeito na vida, Deus faz a vida ser nova. Ele não pega uma casa e faz apenas uma reforma. Pinta aquela parede, põe uma torneira nova, põe uma lâmpadazinha nova e tal.
muda esse carpete, aquele não muda. Ele não faz isso. Ele faz uma regeneração. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas. E aí está o remorso, a amargura, a raiz de amargura. Isso tudo passa. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então, a proposta de Jesus esta manhã é essa para a sua vida. Você que andou algemado, aprisionado, a amargura, coisas que você disse, coisas que você fez, coisas que você não fez, coisas que você deveria ter feito, equívocos que você vivenciou. Não deixe essa prisão te dominar eternamente. Hoje, entrega a sua vida a Jesus. Reconheça. Faça como Pedro fez. Judas não soube conviver com o remorso e se enforcou. Pedro aceitou a admoestação porque Deus tinha um plano muito grande. Deus precisava que ele experienciasse a sua fraqueza para depois entender a sua dependência com Jesus Cristo. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Não importa qual é a posição que você tem, que ocupa na sociedade, qual é o status quo que você tem. Os dias que estamos vivendo são difíceis. Não queira esperar o borderline, a fronteira, aquele momento em que o fio de prata começa a se romper e você diga, puxa, eu poderia ter vivido uma vida espiritual linda, limpa, santa, maravilhosa. Hoje é o dia, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, hoje é terça-feira, vamos ter escola bíblica às 10 da manhã, se você me ouve na Bandeirantes, com o Bispo Daniel. E amanhã nós vamos ter uma grande noite de família, com o apóstolo Miguel Ângelo. Nós estamos redefinindo valores de família. Nós estamos trazendo aquele padrão da família tradicional cristã para dentro dos nossos lares. Nós estamos rompendo com alguns valores que a sociedade impõe sobre a vida das pessoas, mas que nós não aceitamos. Quanto mais tempo passa, mais a palavra está no meu coração, mais a vida espiritual está no meu coração. Então eu não penso como o mundo, eu penso como um pastor, eu penso como um evangélico, eu penso como um cristão. Então amanhã, 7h30 da noite, aqui na Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Vinícius, próximo BRT da Pinto Teres, da 28DP. Teremos uma noite de família. O apóstolo está pregando e o apóstolo está orando pelas famílias. Queremos famílias benditas, famílias abençoadas, família. Não é esse conceito frágil que chamam de família, mas onde a posição do marido, da esposa, dos filhos, isto tudo existem valores que Deus diz que são os melhores. Isso precisa de ser vivido e a sua família será uma bênção para a glória do Senhor. Nosso telefone de contato é 30 17 90 90. Ligue para nós, nós teremos bispos, pastores que vão cuidar da sua alma. Quero lembrar também que domingo que vem nós vamos ter a Páscoa. O apóstolo vai ministrar sobre a Páscoa e à tarde, no culto da tarde, vamos ter no culto das 6 horas, no domingo que vem, dia 16, vamos ter uma grande cantata, um grande espetáculo espiritual, com teatro, com dança, com corais, com street dance, com balé, com arte, teatro em arte. Tudo isso são talentos que estão na igreja que querem oferecer a Deus o seu melhor. Domingo, 6 horas da tarde, em nome de Jesus. Minha gratidão à nossa equipe de televisão, muito obrigado ao povo da Igreja Cristo Vive, que dá o suporte. Sem os dízimos e ofertas, sem o amor do povo, sem a visão espiritual do povo, nós não poderíamos estar aqui nestes canais de televisão, satélite, internet, rede internacional. Minha gratidão a você que ama e crê, acredita mesmo neste apostolado. Você nasceu para vencer. Não deixe nenhuma prisão, nem nenhuma raiz de amargura, nunca mais
Você não vai ser amargo, absintoso, absintosa. A sua vida tem que ser doce como mel. Eu volto amanhã. Apóstolo Miguel Ângelo, em nome da minha amada esposa Bispo Roxana, todo o governo da igreja, nós dizemos graça e paz. Com esta paz vivida, experienciada na sua plenitude. Graça e paz. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.